Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Domínio que não vem de Deus. A Bíblia não trata a possessão demoníaca como curiosidade nem como espetáculo espiritual. Ela a revela como um sinal extremo de perda de governo, quando o homem deixa de ser dirigido por Deus e passa a ser dominado por outro senhor. Por isso, as Escrituras não chamam o povo de Deus ao medo, mas ao discernimento. Nem toda luta espiritual é possessão, nem todo afastamento é domínio demoníaco. A palavra ensina a distinguir para que não se atribua ao inimigo aquilo que a própria Bíblia explica de outra forma. A Bíblia trata a possessão demoníaca com seriedade, sobriedade e autoridade. Em nenhum momento Jesus expôs pessoas possessas para escândalo público. Ao contrário, ele tratou a possessão como uma escravidão espiritual extrema, cujo objetivo era retirar o governo do indivíduo e substituí-lo por outro domínio. Antes de falar dos sinais, é essencial compreender uma verdade bíblica fundamental. Nem toda batalha espiritual é possessão. A Escritura diferencia influência, opressão e possessão. Confundir essas coisas gera erros graves no discernimento espiritual. A possessão, segundo a Bíblia, ocorre quando um espírito maligno assume controle sobre áreas decisivas da pessoa, mente, corpo, fala e vontade. Não se trata apenas de tentação ou pressão externa, mas de perda de governo. Jesus descreveu esse estado como escravidão ao afirmar que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, conforme João 8,34. A possessão é o estágio mais profundo dessa escravidão espiritual. Os sinais bíblicos de possessão demoníaca são claros. Um deles é a perda de domínio próprio. A pessoa deixa de se governar. Marcos 5, 3 e 4 relata que o homem vivia entre os sepulcros e ninguém conseguia dominá-lo, nem concorrentes. O domínio próprio, que é fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, está ausente. A possessão se manifesta quando a vontade da pessoa é substituída por impulsos que ela não controla. Outro sinal é a manifestação por meio da fala. O Espírito passa a falar através da pessoa. Marcos 1, 23 e 24 mostram o espírito imundo falando diretamente com Jesus usando a boca do homem. Lucas 4, 33 e 34 confirma o mesmo padrão. Não se trata apenas de palavras estranhas, mas de outra identidade se manifestando. Há também reação direta ao nome e à autoridade de Jesus. Marcos 5, 6 e 7 mostram o Espírito reagindo, temendo e confrontando a presença de Cristo. Em Atos 16, 17 e 18, o Espírito reconhece a autoridade espiritual verdadeira. Essa reação não é emocional, é espiritual. Onde Jesus governa, o espírito maligno se sente ameaçado. A Bíblia também registra força e comportamentos fora do padrão humano, associados à atuação espiritual maligna. Em Marcos 5,4, o texto descreve um homem que quebrava correntes e grilhões com facilidade sobrenatural. Já em Lucas 8,29, vemos impulsos violentos e descontrolados, que o levavam para lugares isolados, longe do convívio humano. Marcos 5,4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Lucas 8,29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso com cadeias e grilhões, mas quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. A Escritura não glorifica esses fatos, apenas os registra como evidência de domínio espiritual anormal. Outro sinal é a identidade fragmentada. Em Marcos 5,9, o Espírito declara ser muitos. A pessoa perde clareza de quem é e sua identidade se torna dividida. A possessão atinge o centro do ser, não apenas o comportamento. O isolamento e o afastamento da convivência humana aparecem no relato de Marcos 5,3, quando o homem vivia entre sepulcros.
Nesse contexto, a possessão conduz ao afastamento, à ruptura e à desumanização. O objetivo do espírito não é apenas dominar, mas destruir, conforme João 10:10. No entanto, é necessário um esclarecimento bíblico importante. Nem todo isolamento é possessão demoníaca. A Bíblia mostra que o isolamento também pode ser consequência da separação de Deus, do pecado, do medo, do esgotamento ou da disciplina do Senhor sem envolvimento de possessão. Isaías 59:2 afirma que as iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. Elias se isolou por medo e cansaço, em 1 Reis 19, e Deus não expulsou demônios, mas o restaurou. Davi experimentou afastamento interior por causa do pecado, como registrado nos Salmos 32 e 51, e o caminho foi arrependimento. Portanto, o isolamento só é sinal de possessão quando está associado à perda de governo, identidade fragmentada e domínio espiritual, como no caso de Marcos 5. Fora disso, tratá-lo como possessão é erro bíblico. A Bíblia nunca define como possessão tristeza profunda, ansiedade, conflitos emocionais, lutas internas ou pecado recorrente. Essas situações são campo de batalha, não necessariamente domínio demoníaco. Tratar tudo como possessão é antibíblico e perigoso. A pessoa não chega ao nível de possessão de forma repentina. A Bíblia revela um processo progressivo de abertura espiritual, no qual pequenas concessões vão sendo feitas ao longo do tempo. O primeiro estágio ocorre quando há abertura voluntária ou tolerada, ou seja, quando se dá espaço ao inimigo. A Escritura alerta claramente sobre isso. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. A palavra lugar não indica algo tomado à força, mas espaço concedido. Trata-se de uma permissão espiritual, consciente ou não, que pode acontecer por meio do pecado não tratado, da persistência na desobediência, da amargura, do ódio ou da convivência contínua com práticas contrárias à vontade de Deus. Esse princípio mostra que a atuação maligna não começa de forma extrema, mas avança conforme o espaço concedido não é fechado pelo arrependimento, pela verdade e pela submissão a Deus. Em seguida vem a influência, por meio de sugestões, enganos e mentiras. João 8,44 afirma que o diabo é o pai da mentira. A pessoa ainda tem governo, mas começa a ceder. Depois surge a opressão, caracterizada por peso, acusação e perturbação constante. Lucas 13,16 fala de uma mulher oprimida por espírito, ainda consciente, mas sofrendo intensamente. Em seguida, vem o domínio, quando a vontade começa a ser enfraquecida. Romanos 6,16 ensina que a quem se obedece, desse se torna servo. Por fim, ocorre a possessão, marcada pela perda de controle e pelo governo do espírito sobre áreas centrais da vida. Biblicamente, um cristão verdadeiro não pode ser possesso. Segundo 2 Coríntios 6,16, o templo de Deus não se mistura com ídolos. Romanos 8,9 afirma que quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E 1 João 4,4 declara que maior é o que está no crente do que o que está no mundo. O cristão, porém, pode sofrer influência, opressão e fortalezas mentais, mas não possessão, pois o Espírito Santo não divide morada. Jesus também ensinou que libertação sem arrependimento e sem transformação interior não se sustenta. Em suas palavras, ele deixa claro que não basta expulsar o mal, é necessário que a casa seja ocupada corretamente. Mateus 12, 43, 45. Ora, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são piores a esse homem os últimos atos do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Esse ensino revela que libertação não é um ato isolado, mas uma mudança de governo espiritual.
Quando o coração não é preenchido pela presença de Deus, pela palavra e pela obediência, o espaço permanece vulnerável. A verdadeira libertação envolve arrependimento genuíno, submissão ao senhorio de Cristo e uma nova condução de vida. Sem isso, o vazio deixado pela expulsão pode se tornar um convite para uma condição ainda mais grave. A autoridade bíblica não vem de gritos, volume ou encenação, mas de posição espiritual diante de Deus. Ela é reconhecida no mundo espiritual porque procede do céu, não da performance humana. Em Marcos 1:25, vemos Jesus exercendo autoridade de forma simples e direta, sem qualquer teatralidade. Marcos 1:25. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. A ordem é curta, firme e eficaz. Não há ritual, não há exaltação emocional, apenas autoridade legítima. Por outro lado, a Escritura também mostra que a autoridade falsa é exposta. Em Atos 19:15, o espírito maligno reconhece quem tem autoridade real e quem não tem. Atos 19:15. E o espírito maligno respondendo, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Esse episódio revela que o mundo espiritual discerne posição, não intenção. Autoridade não é assumida por palavras, mas concedida por Deus àqueles que vivem debaixo do senhorio de Cristo. A verdadeira autoridade espiritual é fruto de vida rendida, alinhamento com a palavra e obediência. O verdadeiro alvo da possessão nunca foi apenas o corpo. O alvo é o governo. O espírito busca governar, enquanto Cristo veio restaurar o governo do homem sob Deus. Jesus afirmou que se o Filho libertar, verdadeiramente o homem será livre, conforme João 8:36. A possessão é real, mas não é comum. Ela é extrema, progressiva e fruto de entrega contínua. Onde Cristo governa, não há espaço para domínio demoníaco. A Bíblia não chama o povo de Deus ao medo, mas à vigilância, ao discernimento e à submissão ao Espírito Santo. O ensino bíblico sobre possessão não termina no medo, mas na esperança. Onde o governo foi perdido, Cristo pode restaurar. Onde houve domínio, o Filho pode libertar. Somente sob o governo de Cristo, o homem permanece verdadeiramente livre. Se você deseja entender mais sobre esse assunto exclusivamente à luz da Palavra de Deus, o livro Expulsar Demônios, um chamado para poucos, foi escrito com esse propósito. Nele, o estudo é totalmente fundamentado nas Escrituras, esclarecendo dúvidas e ajudando o leitor a desenvolver discernimento espiritual diante de situações que exigem vigilância, maturidade e fidelidade bíblica. Além deste, há outros materiais baseados na Palavra de Deus que podem edificar sua vida e fortalecer sua caminhada cristã. Adquira o livro pelo link na descrição. Que Deus te abençoe.